Estudar escatologia é necessário e importante porque 25% da Bíblia, talvez até 30%, são profecias. A Bíblia é um livro de profecias. Nós temos no Antigo Testamento os profetas maiores, ou seja, os livros proféticos maiores, e os 12 profetas menores, ou os livros proféticos menores. O Novo Testamento também está cheio de profecias. Exemplo, o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, 25, Marcos 13 e Lucas 21. Profecias entregues pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, pelo apóstolo Paulo, e o Apocalipse de Jesus Cristo, que é um livro absolutamente profético. Assim, estudar escatologia é necessário para a compreensão das profecias bíblicas. A escatologia individual ou pessoal trata, por exemplo, do estado intermediário ou daquilo que acontece após a morte da pessoa. O ser humano morre fisicamente, ou seja, o seu corpo perece, mas a sua alma continua existindo. A escatologia vai se debruçar sobre questões assim para trazer entendimento sobre o assunto. Trata também da esperança dos salvos, a bendita esperança da igreja, que tem a ver com o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro e, finalmente, o milênio e a criação de novos céus e nova terra. O estudante de escatologia certamente vai se debruçar sobre questões importantes, como, por exemplo, a ascensão do anticristo e a tribulação. O profeta Daniel nos fala sobre 70 semanas de anos. As 70 semanas proféticas de Daniel, no capítulo 9 do seu livro, são um exemplo da importância do estudo escatológico. Nós já passamos pelas 69 semanas, restando agora o cumprimento da última semana de anos do profeta Daniel. De acordo com uma linha de interpretação escatológica muito reconhecida e aceita por grande maioria dos evangélicos, a última semana de anos do profeta Daniel será aquilo que a Bíblia chama de tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação, onde haverá aparente paz entre o anticristo e os judeus e com o mundo inteiro, e 3 anos e meio de grande tribulação. Por quê? Na metade dos 7 anos, o anticristo se revelará. Então os judeus compreenderão que o anticristo não é o Messias prometido, mas um impostor, aquele que engana desde o princípio e que iniciou o seu engano como pai da mentira no jardim do Éden através da serpente. Com a revelação de que o anticristo não passará de um impostor, aquele mesmo enganador dos tempos antigos, o velho dragão, a antiga serpente, cumprir-se-á a profecia de Daniel acerca do abominável da desolação. Na verdade, essa profecia sobre o abominável da desolação já se cumpriu com Antíoco IV Epifânio, um rei seleucida que governou a Judéia antes de Jesus nascer e que chegou ao cúmulo do absurdo de mandar sacrificar uma porca no templo de Salomão, no lugar santo, apenas para profanar o templo, para zombar dos judeus e do Deus a quem os judeus sempre adoraram, sempre cultuaram. Ocorre, porém, que as profecias escatológicas, muitas delas, são de múltiplo desdobramento ou múltiplo cumprimento. Existe profecia que se cumpre 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Assim, a profecia do abominável da desolação cumpriu-se em Antíoco IV Epifânio e foi repetida por Jesus no sermão escatológico em Mateus 24, 25, também em Marcos 13 e Lucas 21, como algo que ainda vai acontecer, ou seja, acontecerá novamente. Para que se cumpra essa profecia de Jesus, que é uma repetição da profecia de Daniel, é necessário haver a construção de um novo templo, ou o terceiro templo. É interessante lembrar que o Instituto do Templo em Jerusalém já tem todos os objetos, todos os utensílios, tudo, enfim, que é necessário ao funcionamento do novo templo. Tudo está preparado. Eles, inclusive, têm dinheiro para a construção do terceiro templo. Mas não podem construir, porque no monte do templo existe o Domo da Rocha e uma mesquita, portanto, eles não têm autorização para construir ali sobre aquele monte que foi ocupado séculos atrás pelos muçulmanos. Em havendo um acordo de paz firmado sob mediação do anticristo, aí sim eles conseguirão construir o terceiro templo. E isso fará com que se cumpra, literalmente, a profecia de Daniel, repetida pelo Senhor Jesus. É interessante lembrar que os judeus sempre foram imensamente perseguidos, porque Deus, o Criador, entregou
ao próprio diabo uma revelação importantíssima. O descendente da mulher pisará na tua cabeça, esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente, no singular. Quem é o descendente da mulher profetizado pelo próprio Deus em Gênesis 3,15? O Messias, o Cristo, o Redentor, o Salvador ungido de Deus. De fato, Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário, mas a serpente conseguiu ferir o calcanhar de Jesus. Numa linguagem simbólica, isso significa exatamente o que aconteceu há 2 milênios. Jesus foi crucificado e, através da sua morte na cruz, nós fomos alcançados com a maravilhosa graça e a gloriosa salvação. Isso significa que Jesus, o Messias prometido, é aquele que tem autoridade, não apenas para esmagar a cabeça da serpente, mas para tomar-lhe as chaves da morte e do inferno. Os judeus, no entanto, não entendem isso. E o apóstolo Paulo explica aos romanos que os judeus não conseguem compreender porque o próprio Deus cegou-lhes o entendimento. Deus fez com que os judeus não compreendessem o plano de salvação. Em decorrência disso, rejeitassem a graça da salvação apresentada e revelada na pessoa bendita de Jesus Cristo, para que, do ponto de vista jurídico-legal, a salvação que seria apenas para os judeus pudesse ser oferecida aos não-judeus, que somos nós, os gentios. Esse é o plano de Deus. O apóstolo Paulo, ao tratar desses assuntos, principalmente no que diz respeito à igreja, ele fala de um grande mistério. E esse grande mistério é que, em Cristo, todos somos redimidos, salvos, restaurados. A serpente, ao ouvir a profecia de que o descendente da mulher esmagaria sua cabeça, passou a observar atentamente aqueles que poderiam ser o descendente da mulher profetizado em Gênesis 3,15. Vem Moisés e a serpente, o velho dragão, tenta destruir Moisés ainda na sua infância. E você conhece a história do cesto e da filha do faraó que adotou Moisés e tal. Ou seja, o dragão tentou matar Moisés e Deus o protegeu. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando Jesus nasceu, à semelhança do faraó, Herodes também mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. O objetivo era matar Jesus. Mas Deus enviou a proteção necessária para que Jesus não fosse atingido. Inclusive, o anjo avisou a José: vá para o Egito, lá você estará protegido com a sua família, volte apenas após a morte de Herodes. No Apocalipse, nós encontramos uma mulher grávida e um dragão tentando devorar a criança. É uma metáfora, um exemplo daquilo que de fato aconteceu, porque o dragão tentou destruir o descendente da mulher. Qualquer pessoa que para o dragão pudesse ser o descendente da mulher, foi alvo da sua perseguição. E o primeiro deles, na verdade, foi Abel. Abel era diferente. E o dragão percebeu isso. Ele notou que Abel tinha o temor do Criador no coração, amava o Criador e ama, porque para Deus todos estão vivos, como Jesus declara. E ao perceber a diferença em Abel, o maligno colocou no coração de Caim tirar a vida de Abel. Sempre foi assim. O dragão sempre odiou aqueles que amam a Deus, sempre os perseguiu, sempre tentou destruí-los. Isso é notório na Bíblia e na história como um todo, na história em geral. Nós todos que amamos a Deus sabemos perfeitamente disso. Jesus, inclusive, diz assim: o mundo odiará vocês porque vocês não são do mundo. O mundo não pode ter comunhão com vocês. Vocês não conseguem ter comunhão com o mundo, porque não existe comunhão entre luz e trevas. Existe, na verdade, uma guerra sobre a qual o apóstolo Paulo fala aos Efésios, dizendo que é necessário que nós estejamos revestidos com a armadura de Deus para que consigamos vencer essa guerra. E, na verdade, a gente só vence por causa de Jesus. Nele, nós somos mais do que vencedores.